Olá, meu querido, graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem nesse dia. Hoje, dia 23 de setembro. Queridos, eu quero fazer a indicação de um livro aqui para vocês. Nós temos estudado este livro na nossa Escola Bíblica Dominical, Pecados Intocáveis, do autor Jerry Bridges. E nós temos estudado, na semana passada falamos um pouco sobre a impaciência, irritabilidade e ira. No próximo domingo agora nós vamos estudar sobre as ervas daninhas da ira, no capítulo 16 desse livro. E recentemente eu fiz aquisição de alguns livros e comprei alguns devocionais na área do aconselhamento bíblico e comprei um material do Dr. Robert Jones que se chama Ira, Acalme o Seu Coração. São 31 devocionais para Deus trabalhar no nosso coração. E eu gostaria de compartilhar o primeiro devocional deste livro. O primeiro deles falando obviamente sobre a ira, é que você não está só. Você não está só. Então eu quero ler o texto bíblico que acompanha este devocional, 1 Coríntios capítulo 10, versos 13 e 14. Diz assim: Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Por isso mesmo, meus amados irmãos, fujam da idolatria. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que eu e você, nós vamos enfrentar tentações e provações nessa vida. Essa não é uma situação que deve nos surpreender. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, e as pessoas e situações, embora sempre a responsabilidade da ira, em última análise, quando eu respondo com ira, uma ira ilegítima, porque é bom lembrar que existe a ira legítima, que é a ira não pecaminosa, e essa ira está sempre ligada ao propósito e à vontade de Deus, então essa ira não é pecaminosa, mas quando a ira é ilegítima, toda vez que pessoas e situações que tornam a nossa vida difícil vão nos levar em direção à tentação para ficarmos irados. Então não fique surpreso com essa situação. Agora, uma coisa que nós temos que lembrar é que a ira sempre é responsabilidade nossa. Ninguém me controla, né? Ninguém tem o poder de me controlar para que eu fique irado, embora as situações me tentem e sejam difíceis, e pessoas também. Então a primeira coisa é você vai enfrentar tentações e provações nessa vida. Segunda coisa, as suas lutas não são exclusivas. Não pense que você está sozinho, que é só você que enfrenta esse tipo de tentação e provação. Alguém já trilhou esse caminho, alguém já passou por esse caminho. E aí é muito importante nós pensarmos nisso, por quê? Porque quando eu sei que pessoas já passaram por isso, ou fracassaram, ou foram vitoriosas, nós podemos saber que temos alguém que pode nos ajudar a vencer isso biblicamente, nos aconselhando, porque a Bíblia diz que nós temos que nos aconselhar uns aos outros. Então, nós sabemos que pessoas ao nosso redor passaram por essas situações e podem nos abençoar. Mas nós temos que nos lembrar do nosso sumo sacerdote, do nosso Salvador, do nosso Redentor, onde o autor aos Hebreus diz que ele passou por todas as coisas e venceu. O Deus homem, aquele que se encarnou, o assunto da Escritura, o ápice da Escritura, Jesus, ele se fez um de nós e ele passou por todas as situações que nós enfrentamos. E diferente de nós, ele venceu e ele não pecou. Então nós temos um Salvador, um Redentor que nos compreende, que sabe quem nós somos e sabe pelo que nós passamos. Então lembre-se disso. Terceira coisa, essas tentações não são demasiadamente difíceis para você lidar. Ah, mas você fala isso, né? O autor diz isso porque não é ele que está passando. Sabe, queridos,
Uma coisa que eu tenho que me lembrar, e você tem que se lembrar, é que o Deus que é fiel, não a mim, mas a sua promessa, a sua palavra, ele não permitirá que você seja tentado além da sua capacidade. Como diz a minha querida sogra, né, Deus não dá cobertor menor daquilo que você precisa. Se Deus vai te dar alguma ferramenta para você lidar com a tentação, ele vai te dar a ferramenta que é necessária e eficaz para lidar com aquilo. Ele não vai te dar uma ferramenta que não seja eficaz, algo que seja ineficaz naquele propósito. O nosso autor aqui, o Robert Jones, ele traz uma expressão aqui, uma frase, né, mostrando que Deus não nos abandonará, não deixará, não vai nos esquecer. E ele cita aqui então uma frase do pastor Warren Wiersbe, que diz assim: quando Deus nos coloca na fornalha, ele mantém os olhos no relógio e a sua mão no termostato. Então, o que nós vemos aqui? Que isso pressupõe que a nossa vida vai ser tratada da maneira de Deus, não da nossa maneira. E Deus é quem nos livrará dessas questões. Quarto e último lugar, o que nós vemos aqui? Deus, segundo o texto, ele sempre provê uma rota de escape. Deus sempre provê uma rota de escape. Em meio a essas provações, Deus sempre vai trazer um escape para nós. E aí talvez você possa dizer assim: eu preciso então escapar do meu casamento ruim, do emprego complicado, ou das dívidas que se acumularam, essa dor crônica e tudo mais. Porém, observe que Deus não promete o escape da tentação. Não é o escape da situação ou das tentações, mas ele promete capacitar a mim e a você para preservar a nossa vida em meio às tentações. Então, que tipo de rota de escape que Deus promete, segundo o autor aqui nos traz? Ele diz que Deus promete nos ajudar a evitar a idolatria. A idolatria do nosso coração. E as reações pecaminosas, inclusive a ira, que a provação e a tentação venha, quem sabe, produzir. Então, perceba, querido, que em meio a essa caminhada que nós temos, o Senhor ele nos dá todas as ferramentas necessárias para vencermos as dificuldades que se levantam no dia a dia através de pessoas ou situações. A graça de Deus nos conduz a isso. Portanto, descanse nessa graça e saiba que Deus está conduzindo a sua vida e o levando para o propósito dele, que é ser formado à imagem de Cristo a cada dia. Que Deus abençoe você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro aqui. Até mais.